Boa tarde, um feliz sábado na paz do Senhor Jesus. E aí, já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Precisamos entregar cada dia a nossa vida na mão do Senhor Jesus. Já estudou aí, já assistiu o último vídeo que fizemos no canal a respeito do milênio? O que vai acontecer durante o período de milênio? E hoje, prepara-te, porque o estudo hoje vai ser sobre a morte. A verdade sobre a morte. Talvez você ainda não ouviu falar sobre essas verdades bíblicas que serão reveladas agora. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia o estudo de hoje. O que acontece a uma pessoa depois da morte? O que acontece? As tentativas feitas para responder a essa pergunta são muitas. E a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então hoje muitas pessoas, religiões, tem várias ideias a respeito da morte. E você? O que você acredita? Então hoje a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vai revelar para nós sobre este tema. Então na pergunta número 1, que material Deus usou para criar o homem? Então, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7. É muito importante ler e entender sobre esse versículo da Bíblia. Vai ser o fundamento para você entender todo o assunto também. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então Deus fez o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez o homem a partir do pó da terra e sopra no homem o fôlego de vida. E aí o homem passa a ser uma alma vivente. O homem passa a ser uma pessoa. Vamos lá, então. Do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida do barro, e passou a ter vida. Portanto, o pó da terra, que é o corpo, mas fôlego de vida é uma alma vivente, ou seja, o ser humano. Então, o ser humano é uma alma vivente, entendeu? Uma pessoa por completo. É ali o corpo, seria o pó da terra, com o sopro de vida que vem de Deus, formou uma vida, um ser vivente, uma pessoa. Pergunta número 2. Como a Bíblia se refere à alma? Como a Bíblia se refere à alma? Então você acompanha aí em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Em Gênesis, capítulo 46, versículo 27. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Então, nestes textos, vem falando que todas as almas são minhas, Deus falando, Todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva. Vamos lá para Ezequiel 18, 4. Muito importante a leitura da Bíblia. Abra a sua Bíblia em Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Entendeu? Então a alma é uma pessoa. Pergunta número 3. O que acontece com a pessoa, a alma vivente, quando morre? Então vamos lá agora em Gênesis 3,19. Está escrito lá em Gênesis 3,19. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, viemos da terra
e quando morremos, voltamos para a terra. Volta a ser pó, entendeu? A palavra de Deus é maravilhosa, né? É a fonte de toda a verdade, é a palavra de Deus. Então, ou seja, o corpo volta a ser pó quando a pessoa ela morre. O que acontece aí, né, com espírito, ar ou fôlego de vida? Eclesiastes 12, 7. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando a pessoa morre, o espírito dela volta para Deus. Lembra do sopro? Deus assoprou. Quando a pessoa morre, esse sopro volta para Deus. O que acontece com a memória quando a pessoa morre? Vamos voltar lá para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Voltamos lá para Eclesiastes. E falando assim, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Entendeu? Então, quando a pessoa morre, a memória dela apaga. Entendeu? A memória dela vai para o esquecimento, ela não lembra de mais nada, ela não pode falar com mais ninguém aqui. Entendeu? A pessoa deixa de existir. Então, é muito importante entender tudo isso neste assunto que estamos falando hoje, a verdade sobre a morte. Então, para onde vai a pessoa, a alma vivente, após a morte? E Eclesiastes já fala, né? Eclesiastes 9, 5 e 10. É importantíssimo lermos a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, estudar e meditar na Bíblia para praticar os assuntos bíblicos. Vamos para reforçar, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Então, quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Então, o que acontece após a morte? A pessoa deixa de existir. Versículo 10. Tudo quanto vier à sua mão para fazer conforme as suas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Além, vai para o esquecimento. Né? Então a pessoa deixa de existir quando a pessoa morre. Jó 7, 9 e 10 fala de sepultura, né? Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem que se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar de onde ele habita, ou jamais conhecerá. Entendeu? Então a pessoa ela vai para a sepultura. Fala que nunca mais tornará sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Entendeu? Uma pessoa depois que morre, ela não pode voltar à sua casa. Né? Então a pessoa que morre, ela vai para a sepultura. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? A partir do que nós lemos, sabemos que os mortos não têm conhecimento de nada que acontece aqui na vida. Né? Eles não sabem de mais nada. Leia 2 Coríntios 11, 13. Não é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade da salvação só existe enquanto vivemos. Entendeu? Então, a oportunidade para sermos salvos é enquanto estamos vivos. Depois de morto, não tem oportunidade. Leia lá em 2 Coríntios 11, 13. Sabemos que existe aí as situações que a consulta, né? Pessoas vão procurar outros meios para consultar o mundo dos mortos. Mas a Bíblia, né, a palavra de Deus, ele abomina a consulta a médium, necromantes. Entendeu? Leia em 2 Coríntios 11, 13. 2 Coríntios 11, 13. Até o 14, né? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Entendeu? Então é o inimigo, né? O inimigo age quando vai fazer consulta, a ação do inimigo. Você pode acompanhar aí, ó, que a Bíblia, ela abomina a consulta a espíritos de mortos, as necromantes, né? Você pode ler isso aí em Isaías 8, 19 e 20. Vamos abrir Isaías 8, 19 e 20. Tem vários textos.
Esse assunto aí, de consulta a necromantes, esses outros tipos de coisa, a feitiçarias e adivinhações, é uma pregação completa. Mas eu vou dar apenas aqui um texto falando sobre isso. Vimos aí também o que aconteceu com Saul, né, que foi consultar ali uma médium com efeitos de necromantes a respeito de Samuel, né? Samuel já havia falecido e ele foi consultar uma mulher, médium necromante, para que Samuel fosse novamente falar com ele. E a gente sabe que não pode, é uma prática abominável de acordo com a Bíblia. Então, Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a Deus? E veja o que a Bíblia fala. A favor dos vivos se consultará os mortos? Então não devemos, irmãos. No versículo 20 é chave para o que nós devemos fazer. Fala, ó, a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, ou seja, não terão luz, entendeu? Nós temos que basear nossos estudos na lei de Deus, no testemunho de Deus, ou seja, a Bíblia por completo, entendeu? A lei e o testemunho, se não falarem dessa forma, jamais verão a alva, a luz. Então não devemos consultar espíritos adivinhos e enganadores, entendeu? Você pode acompanhar também, se quiser olhar na sua Bíblia, né, onde o apóstolo Paulo também expulsa, né, um espírito de uma mulher adivinhadora, lá em Atos, capítulos 16 ao 18, também Deuteronômio 18, 10 e 11, Levítico 19 e 31, que essa prática é abominável, entendeu? Então vamos para a pergunta número 4. Quem unicamente possui imortalidade? Está lá em 1 Timóteo 6,16. Fala que o único que possui imortalidade é Deus, né? Deus ele é o único que possui a imortalidade. Vai acompanhar comigo também. Vamos ler, né? É importante ler a Bíblia, porque ela nos ajuda a entender a verdade. Então, acompanhe comigo 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Entendeu? O único que tem imortalidade é Deus. 5. Sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade? Então, quando Adão e Eva foi feito, eles não iam morrer, mas Deus deixou um mandamento, né? Então, vamos ver lá que sobre qual condição o homem poderia conseguir a imortalidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entendeu? Então a condição era o quê? Ser obediente. O ser humano viveria eternamente se fosse obediente, lá no princípio, né? Então a condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obediência. Então Deus deseja da gente, irmãos, obediência. Adão e Eva, lá no princípio, precisava obedecer a Deus para conservar a imortalidade. Entendeu? Mas a gente sabe o que aconteceu. Eles pecaram e foram desobedientes. E aí o ser humano passou a morrer. Então vamos lá, pergunta número 6. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Leia na sua Bíblia Romanos 5,12 e 6,23. O pecado trouxe a morte e por sua vez passou a todos os homens. Fala porque todos pecaram, entendeu? Então a morte passou a ter todos os seres humanos, porque todos pecaram, somos pecadores. Então hoje todos os seres humanos eles morrem, né? A morte passou a todos os seres humanos, ou seja, todos estamos propícios à morte. Acompanha aí, ó, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa é a condição do homem. Pergunta número 7. Como Jesus considerou a morte? Acompanhem a sua Bíblia, João 11, do 11 ao 14. Ali é sobre o assunto, né, da morte de Lázaro. Então Jesus ele cita ali que Lázaro adormeceu,
mas no sentido que realmente Lázaro morreu. Então Jesus ele compara ali a morte com o sono, né? Então quando a pessoa dorme, ela não lembra de mais nada, né? Quando a pessoa ainda está viva, ela consegue, em algumas situações, ainda ter sonhos, né? Mas quando morre, a pessoa não consegue escutar, ver mais nada. A memória está no esquecimento. Jesus afirmou que a morte é um sono. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Acompanhe na sua Bíblia, é João 5, 28 e 29, 1 Tessalonicenses 4, 16. Então vamos acompanhar aqui na Bíblia, 1 Tessalonicenses para João, né? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Entendeu? Então por isso que é importante, né, estarmos em Cristo, praticar o bem, para que estejamos aí entre os salvos, né, para a vida. Tem lá também em 1 Tessalonicenses 4,16, né, que fala a respeito da ressurreição também, da vida. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerás dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira ressurreição é a ressurreição dos mortos em Cristo, que aceitaram o plano da salvação. Então os mortos em Cristo, né, permanecerão dormindo na sepultura até a segunda vinda de Jesus. Pergunta número 9, a última pergunta. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Então vamos ver lá, é muito importante esse texto aqui também, viu? Esse texto aqui é muito importante. 1 Coríntios 15, 51 e 53. Vamos ver o que vai acontecer. 1 Coríntios 15, 51 até o 53. Tá vendo como é importante, irmãos, estudar a Bíblia? Ela nos ajuda a clarear e conhecermos a verdade. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E ainda vou ler o versículo 54. Ó. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Entendeu? Que bênção, né, irmão? Quando for a volta de Cristo, os que estiverem vivos serão transformados, sairá o corpo corruptível e entrará o corpo incorruptível e imortal. E que tiver morto em Cristo ressuscitará com o corpo já revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Aí vai estar dito, né? Tragada foi a morte pela vitória. A partir deste momento, né, a morte não vai ter mais poder sobre o corpo imortal que Deus vai trazer sobre os salvos. Tá? É por isso que é importante você aceitar Jesus. Aceita, irmãos, Jesus no seu coração nesta tarde, para você viver em Cristo, sabendo que um dia poderá viver eternamente com Deus. Então vamos lá para a recapitulação, né? Então, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida, no abrir e fechar de olhos. Recapitulação. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Então vamos lá aqui, ó. Criação do homem, pó da terra mais fôlego de vida, alma vivente, ser vivo. Morte do homem, corpo volta ao pó, volta à sepultura.
E o fôlego de vida volta a Deus, né? Ou seja, o ser humano, o ser vivo ou alma vivente, deixa de existir. Morto não sabe, não existe entidade ou alma vagando fora do corpo. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte, o destino da pessoa está selado. Então, por isso que é muito importante fazer um compromisso de fé com Deus, né? Faça um compromisso de fé com Deus, porque a oportunidade de salvação é enquanto estamos vivos. Compromisso de fé: crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Eu creio. Você crê? Faça um compromisso de fé com Deus. Crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo? Eu creio. Você crê? Reafirmo minha aceitação a Cristo como meu Salvador e desejo obedecer-lhe em tudo, por ocasião da sua vinda a receber imortalidade? Sim, irmãos. Então, reafirma a minha aceitação. Você reafirma ou você aceita Cristo no seu coração? Aceita nessa tarde, irmãos. Porque por muitas lutas, né, muitas situações que estamos aqui na Terra, às vezes por objetivo, né, por um plano, projetos que temos aqui na vida, nós lutamos, fazemos várias coisas, né? Projetos, planos, né? E qual o plano? O que você está fazendo na sua vida para um dia morar com Deus, com Cristo, e receber a imortalidade, viver eternamente? Então, para isso, Deus estabeleceu um plano, que é o plano da salvação. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e deixamos aí a transformação através do Santo Espírito de Deus em nossa vida, tirando aquele velho homem, né, e se transformando em um novo homem, segundo Deus, nós estamos caminhando para um futuro, né? No futuro receber a imortalidade que só vem de Deus. Então, irmãos, aceita Cristo no seu coração nesta tarde. Se entregue a Jesus. Vá numa igreja, né? Eu recomendo, vá numa igreja adventista do sétimo dia. Faça um compromisso com fé, com Deus ali. Continue estudando a Bíblia aqui no canal e na igreja também. Vai ter um irmão ali para poder te instruir sobre a palavra de Deus, né? Continue aqui acompanhando os estudos no canal. Compartilhe, se inscreva. Ative o sininho de notificação para você receber mais vídeos, né? Para que cada dia você possa estar crescendo na fé. Então, que Deus possa estar abençoando nesta tarde. Vamos fazer aqui uma oração, né? Para que Deus possa estar nos abençoando. Deus amado, querido Pai, muito obrigado, meu Deus, por este estudo. Que possamos a cada dia crescer no conhecimento do Senhor, meu Pai, da sua palavra. Muito obrigado por saber aqui, meu Pai, a verdade sobre a morte. Que muitas pessoas nessa tarde possam estar aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Eu reafirmo, meu Deus, o meu compromisso com o Senhor para que cada dia possamos estar em Cristo Jesus, nosso Senhor, meu Pai, esperando a imortalidade. Um dia possamos viver contigo, ó Deus. E que, enquanto estivermos aqui, que o Senhor possa a cada dia estar nos instruindo na verdade, nos instruindo nos seus caminhos, que possamos estar meditando na sua lei, nos testemunhos da sua palavra, meu Deus, e que essa pessoa que esteja agora enferma, angustiada, passando por algum sofrimento, alguma opressão, que ela possa ser liberta agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor repreenda todos os espíritos malignos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, faça este compromisso com Deus nesta tarde. Então, eu desejo a você o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Amém.